Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. E aí, tá gostando do conteúdo? Tá aprendendo bastante coisa? Tá tirando muita dúvida? Tenho certeza que você tem aprendido bastante coisa. E é claro, tudo dentro de um contexto aí da língua de sinais, não é? Bom, na aula de hoje é uma aula muito importante. Eu separei ela porque geralmente eu falo muito pouco nesse assunto lá no meu canal do YouTube. Eu falo muito pouco lá na minha página do Instagram. Eu resolvi falar um pouquinho mais e dar alguns exemplos sobre isso na aula de hoje. É uma coisa que muita gente tem dúvida. Eu acho que para você que está iniciando sua jornada aí na língua de sinais, é interessante e muito importante você saber disso. E na aula de hoje, você vai aprender um pouquinho sobre o português sinalizado. Uma coisa assim que realmente dificulta muito para algumas pessoas. Quando a gente está aprendendo língua de sinais, é uma dúvida que muita gente tem. E como a gente pensa assim, o que eu posso fazer para sair do português sinalizado? O que é o português sinalizado? Como eu identifico se algo está sendo feito no português sinalizado ou não? Na aula de hoje você vai aprender um pouquinho disso e é claro, né, gente? Sempre usando o meu método, você vai aprender dentro de um contexto de Libras. Então não só vou falar, falar, falar e falar. Eu também vou mostrar isso dentro de contexto de Libras e você vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, ok? Bom, a primeira coisa que você vai aprender, eu tenho duas coisas para te falar na aula de hoje. A primeira é o erro. O erro, professor? É isso mesmo, o erro. Qual é o maior erro que as pessoas cometem no português sinalizado? Isso acontece devido a dois problemas. Então, um erro, dois problemas que acontecem. Primeiro problema. Toda pessoa acha, isso sim, geralmente quando a pessoa está aprendendo língua de sinais, está no início aí do seu aprendizado, todo mundo acha que um sinal ele tem um nome. Todo mundo acha isso. Não, porque todo sinal tem um nome específico. Todo sinal tem aquele nome que você vai dar o nome para ele, porque ele tem aquele nome, ele se chama isso. Sinal tal, nome é Y, sinal tal, nome é X, sinal tal, nome é Z. Não é assim, gente. Não funciona dessa forma. Ou um outro problema, que toda palavra tem um sinal, que aí dificulta muito. Quando você vai passar, por exemplo, algo do português para Libras, a pessoa dificulta porque às vezes tem uma palavra que ela não conhece, aí ela pensa, qual será o sinal dessa palavra? E necessariamente essa palavra não precisa ter um sinal. Você pode passar a explicação dessa palavra. Talvez ela tenha um sentido dentro de um contexto, ela representa alguma situação, e você vai poder usar um sinal ou mais de um sinal para aquela mesma palavra, ok? Tá, professor, você falou, como é que eu vejo isso na prática? Vou dar um exemplo. Exemplos de sinais que você pode ver por aí, que não tem um nome específico, não tem uma nomenclatura específica, tá? Sinal de nem aí. Muita gente fala assim, tô nem aí, não tô prestando atenção, não tenho interesse, sou uma pessoa desinteressada. Tô viajando aí. Enquanto você tá falando, tô viajando, tô banhando. Nem tô aqui. Todas essas expressões, tudo isso que a gente tem costume de falar, a gente usa um sinal específico para isso, que é esse sinal aqui, ok? Então, ó, essa configuração de mão e esse sinal aqui de baixo, ó, tá bom? Mão fechada em S, eu prefiro, mas você pode fazer em A, tanto faz, mas eu prefiro em S. Mas você pode usar o A também, não tem problema, não vai interferir, ok? Esse sinal ele é feito na cabeça, tá? Mas se o vídeo cortar, ou se eu fizer assim, o vídeo vai cortar aqui a minha mão. Então, geralmente fazem aqui representando essa mão aqui como cabeça, ok? Então, professor, mas o sinal disso aqui é desinteresse. Não necessariamente, isso aqui é tô nem aí também. Eu não tô dando atenção, tô viajando. Enquanto você fala, eu tô pensando em outra coisa. Eu falei, fulano tá nem aqui, né? Fulano tá longe. Então, é isso aqui o sinal, né? Tá, professor, só tem esse? Não, não tem esse. Você pode usar um outro sinal, por exemplo, que representa uma situação. Em português, por exemplo, quando alguém está conversando alguma coisa, você fala, entrou por um ouvido, saiu por outro. É uma metáfora, na verdade, né? Tem um sinal que se representa essa metáfora. Quem entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Tá, qual é o nome disso aqui? Não tem um nome, representa uma situação. Representa que uma pessoa falou algo para você simplesmente ouviu, não aderiu àquilo e simplesmente jogou fora. Ou seja, entrou por um ouvido, saiu por outro. Em língua de sinais, não tem como você fazer entrou por um ouvido, saiu pelo outro. O surdo não escuta, ele é surdo. Como que ele faria em língua de sinais? Ele está vendo essa informação e a informação simplesmente passou por ele, ó. Passou por ele. Ele não aderiu, ele não pegou para ele simplesmente deixou passar. Que adapta aí no um entrou por um ouvido, saiu para o outro, beleza? Tá, professor, tem mais algum? Tem mais algum. Por exemplo, quando você vai falar assim, que você não tem nada para fazer. Eu queria fazer alguma coisa, não tem nada para fazer. Ou você está dentro de casa e não tem nada para você fazer. Qual sinal você usa? Você usa esse sinal. Tá, professor, como é que eu coloco ele dentro de uma frase? Às vezes você nem precisa colocar ele dentro de uma frase. Talvez se você for falar para alguém, por exemplo, eu estou em casa sem nada para fazer, estou no maior tédio.
Tô em casa sem nada para fazer, tô no mó tédio. Como é que você faz? Eu assim, ó. Então, uma frase em português que você fez isso aqui. Eu estou em casa sem nada para fazer. Tô entediado. Isso aqui. Em língua de sinais, você faz isso aqui. Às vezes a pessoa pergunta, você tá bem? E você fala, tô não, tem nada para fazer. Se em língua de sinais perguntar, você tá bem? Eu tô assim, ó. Ou seja, esse sinal já dá a ideia que você não tá bem e já dá a ideia de que você, tipo, não tem nada para fazer. Ou entediado. Então é o sinal de tédio. Não necessariamente é o sinal de tédio, tá? Você pode simplesmente falar também que você não tá afim de fazer nada. Aí, ó. Ou tô em casa à toa. Você tá fazendo o que em casa? Eu? Não. Tô à toa. Tô fazendo nada, tô à toa. Então, assim, não necessariamente esse sinal ele vai ser sempre relacionado a tédio especificamente. Tô entediado. Mas quando você não tá fazendo nada, quando você tá à toa, tá de boa, tá bom? Pode ser representado dessa forma também. Tá, professor, mas como eu vou identificar quando uma pessoa está sinalizando e ela está fazendo o português sinalizado? O português sinalizado, caso você não saiba, né? Com certeza eu tenho alunos aí que vão saber, já ouviram falar. Mas para você que não saiba, ou talvez nunca ouviu o que é um português sinalizado, é quando a pessoa vai passar da língua falada para a língua de sinais exatamente na mesma ordem, exatamente que a pessoa está falando. Como assim exatamente? Vou dar um exemplo para você. Você pode falar, por exemplo, hoje limpei minha casa e fiquei muito cansado. Hoje, limpei minha casa e fiquei muito cansado. Em língua de sinais, se você fosse colocar no português sinalizado, você falaria assim: hoje, limpei minha casa e fiquei muito cansado. Português sinalizado. Professor, mas não está certo? Ele fez o sinal de todos. E está correto, ele fez o sinal. Exato, ele fez o sinal. Super tranquilo, disso eu não posso discordar. Mas está coerente para o surdo? Para aquele surdo que sabe português, sim. Por quê? Porque ele tem contato com o português, ele conhece o português. E surdos dessa forma, eles até colocam um pouquinho do português sinalizado na sinalização dele. Por isso que são surdos, que são fáceis de ser entendidos por ouvintes que estão aprendendo língua de sinais. Porque como os surdos, que têm influência do português na sua vida, quando eles vão sinalizar, eles acabam fazendo o português sinalizado, o ouvinte que está aprendendo língua de sinais entende o que ele está falando. Captei a ideia dele, agora eu entendi. Mas, quando o ouvinte que está aprendendo sinais pega um surdo que não tem influência do português, ele pena. Ele tem dificuldade de entender. Porque para ele os sinais estão sendo tudo embolado, não estão em coerência, está uma bagunça e não tem nada a ver. Na verdade, não está bagunça, está coerente, tem tudo a ver. A única coisa é que o ouvinte está pensando na gramática do português. Então, realmente, pela gramática do português, não vai ter coerência nenhuma, vai estar tudo uma embolação. Mas pela ordem na língua de sinais, pela maneira que o surdo enxerga, vai estar correto, não vai estar errado. Tá, professor, o senhor falou aí sobre essa frase. Como que ficaria essa frase no português? Ficaria dessa forma que o professor fez. Hoje limpei minha casa, fiquei muito cansado. Mas em língua de sinais corretamente, como é que ficaria essa frase? Você pode falar, hoje, casa, limpei. Cansado. Você não precisa falar nem eu fiquei e nem eu muito. Por quê? Porque eu fiquei já dá a ideia do cansaço. Então, quando você está fazendo isso aqui, já dá a ideia que você está cansado. E o muito, expressão facial. Cansado. Ok? Então, quando a gente vai ver algo, não necessariamente tem coisas ali que tem sinais, mas não significa que a gente precisa fazer. Tá, professor, mas qual é o problema do português sinalizado dentro de um contexto da língua de sinais? Bom, vamos lá. Tem duas coisas que podem acontecer, tá? Tirando aí, é claro, o surdo que tem influência do português. Como eu já disse, quando o surdo ele tem a influência do português, ele não vai ter dificuldade de entender. Por quê? Porque ele é um surdo aportuguesado. Ele é um surdo que tem a influência do português na vida dele, ok? Quando é o surdo que não tem a influência do português, ele não sabe a escrita, ele não sabe português, se ele pegar algo para ler, ele não vai entender, ele precisa da língua de sinais, ele vai passar duas dificuldades. Primeiro, ele não vai entender a coerência do que está sendo falado, ele não vai entender. Talvez, o que acontece com muitos surdos, eles fazem assim, e muda de assunto, aí você fica naquela, tá, mas eu não falei isso, por que nada a ver o que ele falou agora, eu tô falando sobre outra coisa. Por que isso acontece? Porque ele não entendeu o que você fez, e ele tá mudando de assunto. Então ele fez cara de tipo, mas ele tá assim, e muda de assunto. Entendeu? Para não prolongar o assunto, ele continuar sem entender a conversa. Outra coisa que pode acontecer é ele se confundir. Então você está lá dentro de um contexto. É claro que não uma frase em si, né, gente? Dependendo da frase, ele vai entender porque a frase é curta. Mas, se fosse dentro de uma conversação, por exemplo, talvez ele possa se confundir em alguma coisa que você falar, alguma expressão,
onde você colocar um sinal ou outro. Então ele pode estar dando aqui uma confundida, entendeu? Esse é o problema aí. Tá, professor. O senhor gastou aí, vamos ver, 10 minutos de aula falando o que é de errado e a forma errada de fazer a língua de sinais que dá o português sinalizado. Mas como que é a forma correta de fazer, professor? Como é que eu posso pegar a língua de sinais e fazer certo e fugir do português sinalizado? Duas coisas que eu tenho para te falar. A primeira coisa, você tem que pensar da maneira que o surdo pensa. Primeira coisa é essa. Pensa da maneira que o surdo pensa. Quando a gente vai pensar em falar alguma coisa, a gente pensa nas palavras que a gente vai usar. Principalmente quando a gente está com raiva. A gente fica, não, peraí, será que eu falo isso? Não sei. Acho que não. Não, pera, eu posso falar assim, eu posso falar assado, não vou usar essa palavra que é forte, vou usar aquela outra. A gente pensa assim, né? Quando a gente vai falar, por exemplo. Mas, para os surdos, eles não pensam em palavra, tá? O surdo, ele não imagina as letras se encaixando. O que é que o surdo vê? O surdo vê um filme. O surdo vê um filme. Na cabeça dele, ele está vendo um filme, está vendo uma gravura, está vendo uma cena e está passando isso para a língua de sinais. Por exemplo, uma frase super simples, eu sempre cito ela porque eu acho ela muito clara de se entender. Você vai usar, por exemplo, o gato comeu o rato. O gato comeu o rato, uma frase simples. Gato comeu rato. Uma frase simples, não é? Se você deixar desse jeito no português, o surdo vai entender o quê? Gato, né? Gato, comer. Então, o gato comer. Comeu o quê? Comeu qualquer coisa. E o rato fez o quê? Entendeu? Não vai ter alguma coisa para dizer sobre o rato. E talvez o surdo não consiga entender que esse comeu está relacionado a comer um rato, não comeu qualquer outro tipo de coisa. Entendeu? Não estou falando que todos os surdos vão ficar sem entender, não. Como eu já disse, tem surdos que têm influência com o português que vão entender, ok? Mas aquele surdo que não sabe português vai ficar assim, hã? É claro que não nessa frase tão simples, né, gente? Que está bem na cara o que eu estou querendo dizer. Mas dentro de um contexto aí de língua de sinais. Tá, professor, então como é que o surdo enxerga isso que aconteceu? Então ele vê uma cena. Ele vê lá um filmezinho na cabeça dele, onde tem um rato passando, o gato vê o rato e come ele. Mas, geralmente é isso? Por exemplo, quem que já não assistiu Tom e Jerry? Toda vez que a cena vai passar o Tom tentando pegar o Jerry, passa o Jerry primeiro. Toda vez que vai mostrar o Tom pegando o Jerry, fazendo alguma coisa, sempre mostra o Jerry primeiro. Então, por quê? Porque mostra o Jerry passando na cena, o Jerry fazendo alguma coisa, o Jerry passando na frente do Thomas, o Jerry praticando alguma coisa para o Tom olhar e tentar pegar ele. Entendeu? Por quê? Porque visualmente a gente tem que entender o que o gato vai querer pegar. É o rato, não é? Então ele tem que ser o foco inicial, o rato. Então o rato passou, o gato está aqui, viu o rato e pegou ele. É isso que o surdo pensa. É essa visão que o surdo tem. Como é que ele passa isso para a língua de sinais? Então ele faz rato, gato comeu. Entendeu? É como se ele estivesse fazendo um rato, tá aqui ó, rato. Aí o gato comeu ele. Entendeu? É isso que ele está fazendo. Bom, um outro exemplo, um exemplo maior para você entender. Bom, você pode falar, por exemplo, assim, deixa eu ver aqui na minha colinha. Você pode falar assim, meu passeio na Bahia ano passado foi top. No português sinalizado, você falaria, meu passeio na Bahia ano passado foi top. Tá, professor, mas esse foi não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver, você quer ir. Foi de literalmente você ir para algum lugar. Não foi no tempo de você sentir que algo foi legal, ok? Tá, professor, como é que o surdo vê isso? Então, o surdo primeiro vê quando foi a viagem, aonde foi essa viagem e qual a sensação que ele teve na viagem. Então, ele está imaginando isso. Na época, ele indo viajar para tal lugar e vendo, e tendo a sensação de estar naquele ambiente. Então, ele vê essa cena. É como se ele estivesse vendo mesmo, ele viajando, chegando lá na Bahia, ele feliz, né? Como é que você vai fazer isso para sinais? É simples, você vai fazer ano passado, passear Bahia, top. Simples. Uma frase desse tamanho virou uma frase desse tamanho. Por quê? Porque você está pensando em imagens, em vídeos, tá? Uma outra dica muito importante para você evitar o português sinalizado, que é realmente, sim, uma facada no calcanhar. Gente, segunda dicasinha, tá? E essa é muito valiosa, ok? Seja simples e objetivo. Você já reparou que o surdo, quando ele está sinalizando, ele é sempre objetivo no que ele está falando? Ele não dá rodeios? Ele não fica enchendo linguiça? Por quê? Porque o encher linguiça
é próprio do português, é próprio de ouvinte. A gente tende a ter uma regra de quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente tem que dar uma volta no mundo, tem que fazer toda uma preparação de terreno para poder estar falando com a pessoa. Em língua de sinais, não. Já reparou que o surdo ele é bem direto? Gostei, não gostei, 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 não quero saber, pronto, acabou, cheguei, acabou, é isso mesmo. O surdo ele é muito mais direto no jeito de falar. Então, você para e pensa, se tem uma coisa que a pessoa fala isso aqui, essa frase é enorme, mas se você consegue passar a informação nessa frase em língua de sinais, por que não fazer? Por que ter que fazer isso aqui? Você vai perder tempo. Faça isso. Muito mais simples, mais fácil, mais prático. Não é verdade? Tá, professor. Dicas ótimas, mas eu ainda estou com dificuldade. Como é que eu posso fugir desse português sinalizado? Outra dica que eu te dou extras, porque serão só duas, vou te dar uma terceira, ok? Veja vídeo em língua de sinais. Preferencialmente de surdos que não têm contato com português, ok? Veja vídeos em língua de sinais. Tem os vídeos da aula aqui que você já vê, que é tudo em língua de sinais. São vídeos que já são preparados na ordem correta de ser feita para o surdo entender. Então veja esses vídeos várias e várias vezes. Por quê? Para você aprender o sinal? Não necessariamente, às vezes o sinal você já conhece. Mas você vai ver a ordem que o sinal é colocado. Você vai ver onde cada sinal tem o seu lugar. E isso ajuda muito na hora de você for e fazer lá os sinais. E na hora de você, por exemplo, passar todo aquele conteúdo que você sabe para as mãos, na hora que você for conversar com o surdo. Isso faz uma diferença imensa. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Eu acho uma aula muito importante para você saber se você está iniciando sua caminhada, se você está iniciando sua trajetória com a língua de sinais, até para você lá na frente não ter aquelas dúvidas, aquelas dificuldades com o português sinalizado, beleza? Bom, beijo, grande abraço para você, bons estudos e muito treino, tá? O que eu sempre falo para meus alunos, regra dos 3 T's, treine, treine, treine. Não deixe de treinar, ok? Grande abraço para você, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!